Olha só, um vídeo num formato diferente aqui para o canal, mas o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês 6 aprendizados que eu tive ao atingir 6 placas de reconhecimento de bônus acumulados junto ao Grupo Rinode, né, na construção do meu negócio de marketing de relacionamento. Então, o que aconteceu? Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Chegou aqui em casa, olha só, as placas de reconhecimento, né? E de 1 milhão, 2, 3, 5, 7 e 10 milhões, ou seja, são 6 placas de reconhecimento e automaticamente, né, quando você recebe essas placas, vem uma reflexão, né, sobre a jornada, sabe, os desafios, os percalços, né, sabe, também, né, dos momentos bons das pessoas, dos lugares. E aí veio uma ideia, poxa, sabe de uma, eu vou gravar 6 ensinamentos sobre cada um desses momentos do negócio, porque são momentos diferentes, né? Então, quando eu atingi o primeiro milhão de bônus acumulado dentro do marketing de rede, né, junto ao Grupo Rinode, foi um ensinamento, né, e aprendizados completamente diferentes. Por exemplo, quando eu atingi 10 milhões, né, a maturidade é diferente, as crenças são diferentes, o momento de vida é diferente. E então o objetivo é esse, né? Compartilhar com vocês 6 ensinamentos e aí também mostrar, né, essas placas para vocês verem aí, sabe, mentalizarem. É legal, né? É sempre legal ser reconhecido, mas eu quero deixar um ensinamento sobre essa questão também do reconhecimento na última placa com vocês, tá bom? Então, bora lá, deixa eu mostrar aqui para você, né, no detalhe aqui a placa. Olha só, essa daqui é a placa de R$1 milhão, né? Felipe e Andréa Moraes. A André tem muita participação nesse resultado, em todos os resultados. E aí eu vou, né, depois até deixei para desembrulhar aqui junto com vocês para mostrar cada uma das placas. Vai mudando de tamanho também, né? Muda as cores, vocês vão reparar, e muda o tamanho também da plaquinha de reconhecimento. Então bora lá, né? Deixa eu pegar essa placa aqui e eu quero mostrar para vocês. Eita, bora. Deixa eu sentar aqui e aí compartilhar o ensinamento dessa placa de 1 milhão. Bora lá. Então a primeira placa, a plaquinha de R$1 milhão. Sabe o que me trouxe de ensinamento nessa placa? Primeiro ponto, né, eu comecei no negócio de marketing de relacionamento. Para quem não conhece nada da minha história, com 23 anos, né, eu conheci o marketing de relacionamento, conheci o Grupo Rinode através da internet. Eu tomei a decisão de me cadastrar nesse negócio, começar a desenvolver. Não tinha nenhuma referência de pessoas que estavam desenvolvendo esse negócio, que já tinham um resultado. Meu patrocinador estava muito distante. Eu estava em Minas Gerais, meu patrocinador em Manaus, né, bem distante. Os aconselhamentos ali, os direcionamentos que ele me deu foi basicamente através da internet. Isso não deixa de ser relevante, foi extremamente eficaz, né? Mas não tinha experiência, né? Era a primeira vez que eu me envolvia com marketing de relacionamento. Né? Eu já trabalhava com vendas há 5 anos, mais ou menos, então já tinha uma experiência comercial muito boa e estava buscando alguma coisa que acelerasse meus resultados. Queria, né, já empreender, já tinha testado algumas coisas, mas não tinha encontrado a ferramenta, né, o negócio que ia me levar onde eu queria. E aí, né, com 23 anos, eu conheço marketing de relacionamento, me envolvo, começo a construir e poucos meses depois eu comecei a perceber que existia uma oportunidade especial ali, né, que tinha uma velocidade diferente, né, por toda a questão da alavancagem que o modelo de negócio gera. Então, comecei a colocar mais energia. Nesse momento eu trabalhava no escritório de advocacia junto com meu pai. Saí do escritório 5 meses mais ou menos depois, comecei a me dedicar integralmente e aí com 9 meses comecei a ter um primeiro grande resultado, né, que a gente fala dentro desse modelo de negócio, que é quando você chega a diamante, já tem uma renda ali superior a R$5 mil por mês, mais ou menos. Naquele momento, essa era a renda que eu tive, né? Então, e dali em diante foi assim, poxa, primeiro resultado, da onde vem um pouquinho, vem muito, né? E aí comecei a colocar ainda mais energia e 2 anos e 6 meses depois a gente estava atingindo esse resultado, né? 2 anos e 6 meses depois de ter ingressado no negócio, a gente tinha acumulado em bonificações R$1 milhão, né? Então acumulado, um mês 5 mil, outro mês, né? O primeiro mês foi R$600, né? Na verdade o primeiro mês foi R$10, né? Que foi abril,
mas eu ainda não estava desenvolvendo efetivamente, porque eu esperei os produtos chegarem ali, falei com algumas pouquíssimas pessoas, né, e aí sem produto, sem ter venda efetivamente o negócio não ia crescer, e aí quando os produtos chegaram, eu comecei a fazer bastante dinheiro com vendas, aí eu comecei a tomar mais crença para falar do negócio, e no segundo mês foi 600 e poucos reais de bônus. Então, né, somando esse bônus de 600 reais, de 10 reais, de 600 reais, de 900, de 1.200, que foi o terceiro mês, né, ali, e aí seguindo, 2 anos e 6 meses depois, né, já estava ganhando mais de 100 mil reais por mês acumulado, tava esse reconhecimento nos esperando, né? Naquele momento não existiam essas placas, né? Por isso eu não recebi lá em 2015, não existiam essas placas, recebi uns cheques assim. Isso aqui é muito mais legal, né? Muito mais bonito, muito mais legal. E aí a gente, poxa, subiu no palco, foi reconhecido aquele negócio todo. E o que eu tiro de experiência desse momento que eu posso compartilhar com você, que eu acredito que pode ser extremamente assim, agregador na sua jornada? O primeiro ponto eu sempre gosto de frisar isso, falar muito sobre isso com as pessoas que né, assim, conhecem esse modelo de negócio, mas têm dúvidas ou estão se envolvendo e ainda estão no início, não têm uma visão tão clara do poder do modelo de negócios. Então, basicamente, eu sempre falo o seguinte, eu era uma pessoa com muita vontade de vencer, muita vontade de vencer, que já tinha testado muitas coisas e nada tinha conseguido me alavancar tanto, né? Não é nem me alavancar tanto, né? Nada tinha conseguido funcionar muito bem, né? Até começar no marketing de rede, o maior rendimento que eu tinha tido no mês era mais ou menos 3 mil e poucos reais com vendas, né? Que é um rendimento bom, né? Para alguém que está ali com essa idade, mas né, não era muita coisa. E o marketing de rede ele me deu uma direção. Quando eu comecei, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, bom, então a minha primeira meta é essa, minha segunda meta é essa, minha terceira meta é essa, minha quarta meta é essa, né? Ele me deu uma escada de metas, me deu uma direção, me deu um passo a passo, porque o modelo, né, ele já é testado, aprovado há mais de 60 anos, existe um passo a passo, né, que inclusive a gente chama de padrão de 8 passos de sucesso, padrão de 10 passos, depende de empresa para empresa, mas são, né, os passos do sucesso ali, porque às vezes algumas empresas subdividem os passos, né? Mas basicamente tinha uma direção, tinha um passo a passo e uma coisa muito valiosa, tinha mentores, pessoas que já tinham mais experiência do que eu, me mostrando o caminho e direcionando, falando, olha, cuidado porque por esse caminho aqui não vai funcionar tão bem, por ali vai ser melhor. Então isso foi extremamente importante, né, nessa caminhada. E eu sempre gosto de falar isso com as pessoas, né? Esse é para mim, um dos grandes valores do marketing de rede. E aí, basicamente, né, Felipe, tá bom, né, legal, mas o que você fez para em 2 anos e pouco, né, eu já estava ganhando mais de 6 dígitos por mês, ou seja, mais de 100 mil reais por mês, né, junto com naquele momento minha namorada, né, hoje minha esposa, a gente namora desde os 17 anos, então a gente já quebrava a cabeça ali de como ganhar dinheiro juntos. André, eu estava terminando a faculdade de Direito, né, estava dentro do escritório lá, como eu falei, junto com meu pai, fazendo um processo ali de estágio, e a Andrea estava no primeiro ou segundo período de medicina, né? Então ela já tinha quebrado a cabeça também, trabalhando com um monte de coisa, né? Já tinha se formado em letras português, já tinha dado aula, já tinha vendido também um monte de coisa. Então a gente estava buscando alguma coisa. E aí quando a gente conheceu esse modelo de negócio, conheceu essa companhia, né, que é o Grupo Rinode, que eu vou ser extremamente grato para o resto da minha vida, porque foi o que efetivamente, como eu falei, né, me deu uma direção e falou, cara, vai por aqui e vai dar certo. E efetivamente deu certo, né? Foi um divisor de águas na minha vida, nas nossas vidas, né, minha e da Andrea, porque, né, depois ela veio a largar a medicina e focar 100% no negócio. Isso foi decisivo, né, basicamente, assim, isso foi decisivo para a gente colocar muita intensidade. Então, esses primeiros 2 anos e meio, eu resumiria assim, Felipe, o que fez para atingir esse resultado, né? Qual que é o aprendizado? O primeiro aprendizado é assim, é real, é possível, eu posso, sabe? Porque assim, essa questão dos primeiros resultados que você tem na vida, né, em qualquer área, né, sabe? Quando você passa na faculdade, né, quando você tira a carteira, todos esses pequenos progressos que você vai tendo ao longo da sua vida, você vai ganhando mais confiança, né? Ganhando cada vez mais confiança.
E quando você começa a dar muito certo em um negócio específico, né, num empreendimento, num negócio, na carreira que você escolhe, isso também vai começando a te dar cada vez mais crença, né? Então, até aquele momento, eu já tinha testado tanta coisa que você começa a pensar, cara, será que realmente empreender é para mim? Tanto é que eu me questionava que eu fui para dentro do escritório né, trabalhar junto com meu pai e não era aquilo que eu queria, mas eu meio que já estava assim, cara, já estou aqui no final da faculdade, tem uma oportunidade única de trabalhar dentro do escritório, já montado, com carteira de cliente e tal, e eu já estava indo para aquele caminho, né? Só que depois de um tempo ali, aí que eu comecei a ficar incomodado, né? Poxa, peraí, não é isso, deixa eu buscar mais, deixa eu tentar encontrar efetivamente né, algo que vai fazer sentido, porque aqui não está fazendo sentido para mim. Então, para mim, esse é um grande ponto, tá? Essa questão da busca pelo primeiro milhão, ela vai exigir de você uma crença em si mesmo, sabe? De que, poxa, eu posso, não é para privilegiados, não é para escolhidos, não é para, sabe? Não é simplesmente acaso, não é sorte. É lógico que sempre existe um fator de aleatoriedade, mas exige muito mais de habilidade, né? Exige muito mais dedicação, né? Não adianta, sabe? Assim, a gente sempre fala também que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Não adianta nada a oportunidade aparecer, bater na sua porta e você não está preparado para ela. Então eu já vinha me preparando, já tinha uma experiência com vendas, já estava quebrando a cabeça, e aí quando eu encontrei, eu falei, cara, e agora? E essa crença de que, cara, eu vou conseguir, vai ser possível, que foi também aumentando, né, gradativamente ao longo da jornada, ele fez total diferença para que esse resultado viesse. E um outro ponto super importante foi o hiperfoco, né, e uma ação massiva com relação a esse negócio, sabe assim? Cara, eu literalmente só vivia esse negócio. Eu não estava nem um pouco preocupado com as outras áreas da minha vida. E é importante falar isso, porque às vezes você está começando na sua carreira profissional e a gente sempre busca, né, um equilíbrio em todas as áreas da vida, a área financeira, a área amorosa, a área de saúde, enfim, né, você vai buscando esse equilíbrio, né, nessas várias áreas da vida. Só que a grande questão é que para você ter um resultado muito fora da média, muito acima da média que a maioria das pessoas vão atingir, né, você vai precisar desequilibrar uma dessas áreas. E foi o que aconteceu comigo. Para eu ter um resultado na minha carreira, né, numa velocidade como essa, né, um resultado tão grande como esse, num período tão curto, foi hiperfoco e ação massiva total. Então eu era o cara que acordava pensando no negócio, dormia pensando no negócio, e se precisasse acordar no meio da madrugada para fazer o negócio, para falar sobre o negócio, para resolver alguma coisa relacionada ao negócio, eu estava disposto. Tanto que nesse período eu cheguei para a Andréia e eu falei com ela, Andréia, olha só, agora vai ser um momento que a gente vai precisar viver intensamente, viver esse momento, porque senão a gente vai desperdiçar uma janela de oportunidade, porque eu estou vendo que, poxa, eu coloco 10 de intensidade, o negócio me volta 10 de resultado, né? Diferente de outras coisas que eu tinha feito antes, né? Eu não conseguia ver esse retorno. Eu colocava 1 de intensidade, voltava 0, colocava, sabe? Eu não conseguia ver essa proporção. E no negócio começou a acontecer isso e eu falei, cara, então eu vou colocar cada vez mais velocidade, vou aumentar ainda mais a velocidade. E esse primeiro resultado desse primeiro milhão foi basicamente hiperfoco, ação massiva e essa crença que foi sendo construída ao longo da jornada. Então, esse é o ensinamento que eu acredito que é válido compartilhar com você que está buscando um resultado como esse. Poxa, eu quero atingir meu primeiro milhão e eu sei que tem, né, literalmente milhões de pessoas que têm esse desejo de buscar sua liberdade financeira, né, sua tranquilidade financeira. Cara, lembre-se disso, o resultado vai depender muito, muito, muito do seu hiperfoco, da sua ação massiva. É muito trabalho, né? Quando as pessoas elas têm uma mentalidade de que eu vou trabalhar, né, eu vou começar a empreender, eu vou trabalhar menos, isso é uma falácia absurda, porque é muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais do que a maioria das pessoas trabalham. E eu já tinha esse foco, né? Eu já estava buscando um negócio onde eu pudesse trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, porque eu queria encurtar a minha jornada, né? Eu sabia que eu precisava colocar uma ação massiva e isso ia requerer de mim, né, trabalhar a qualquer horário e isso era o que efetivamente
brilhou meus olhos. Falei, cara, eu posso trabalhar a qualquer horário, de qualquer lugar, com qualquer pessoa, né, com o máximo de intensidade. Eu posso trabalhar, enfim, né, 18 horas por dia, que o negócio vai me dar esse retorno. Então, bora para cima que eu vou fazer esse negócio acontecer. Tá? Então, esse é o ensinamento do primeiro R$ 1.000.000 que a gente fez junto com o marketing de relacionamento. Tá? Então, bora lá, deixa eu pegar a segunda plaquinha aqui. Vamos lá. Olha só, acho que a segunda, acredito que a segunda plaquinha ela é do tamanho da primeira também. Olha só, vamos ver se é da mesma cor também, né? Bora lá, deixa eu filmar aqui, né? Pra ficar bonitinho aqui mostrando pra vocês. É basicamente igual. O que mudou aqui foi o número. Olha só que legal. Boa, bora lá, deixa eu compartilhar com vocês. Então, qual foi meu ensinamento com essa placa de R$ 2.000.000, né? O que a gente precisou fazer para sair do primeiro milhão para o segundo milhão e o nosso negócio efetivamente continuasse crescendo. Então, o que eu entendi nessa jornada? O primeiro passo da jornada, eu entendi que o negócio ele dependia muito da minha ação, né? Então, eu tinha que ser o exemplo de trabalho, eu tinha que trabalhar mais do que todo mundo, eu tinha que estudar mais do que todo mundo, eu tinha que me dedicar mais do que todo mundo. E eu tinha que ser literalmente, né, imparável, assim. Eu tinha que ser o cara que as pessoas olhavam e falavam, cara, elas tinham que olhar para si, para a ação que elas estavam colocando e falar, cara, eu preciso trabalhar mais, porque eu vejo que, né, pelo exemplo, porque essa é uma das coisas mágicas do marketing de rede, é um negócio que você lidera, né, você lidera pessoas que não têm vínculo empregatício, pessoas que não têm nenhum tipo de subordinação a você, então é pelo exemplo mesmo, é aquela liderança pura mesmo, e esse foi o primeiro passo da jornada. Agora, no segundo passo, o que eu entendi? Eu falei, poxa, chegou um momento que eu falei, cara, não adianta eu ser, né, o bola preta da minha rede inteira e eu querer carregar meu time nas costas. Eu preciso encontrar e formar pessoas tão boas quanto ou melhores do que eu. Esse é uma chavinha que virou para mim. E como é que isso ia acontecer? Isso ia acontecer através do sistema de treinamento. Então eu comecei a colocar muito mais energia em fazer com que o sistema educativo, né, o sistema de treinamento, ele fosse melhor, cada dia melhor. Então os eventos eles eram melhores, a entrega de conteúdo era melhor. Então nesse primeiro momento da jornada, eu não estava muito preocupado com simplesmente com o conteúdo que eu estava consumindo, o conteúdo que era liderança pelo exemplo, né? Era, cara, faz o que eu faço e embora para cima, né? O que eu vou falar talvez nem tenha tanto valor assim, né? Porque, enfim, tô aprendendo no meio da jornada. Agora, quando eu cheguei, né, nesse primeiro resultado e eu entendi que eu precisava ir para um próximo nível, eu falei, poxa, então eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Aí foi quando eu comecei efetivamente a me desenvolver muito mais e principalmente também desenvolver o sistema, né? Porque eu entendi que eu sozinho não ia ser capaz de despertar nas pessoas o melhor que elas tinham. Presta atenção nisso. Eu comecei a entender que por melhor treinador que eu fosse, por melhor líder que eu fosse, por melhor comunicador que eu fosse, a minha história não ia conectar com a história de todas as pessoas da minha organização. E aí eu comecei a entender que eu precisava edificar outros líderes, promover outros líderes e fazer uma troca entre um líder, né, e outro, porque a história daquele outro poderia despertar em alguém do meu time por uma questão de identificação, né? Então, poxa, eu era um cara que eu comecei no marketing de rede e apesar de financeiramente, né, ainda não tinha prosperado, mas eu já estava num caminho que a maioria das pessoas, né, a gente já ia chegar em algum lugar legal, sabe assim? Como eu falei, eu já estava num caminho dentro do escritório montado, era raro alguém já ter essa condição. O André estava fazendo medicina, né? Então, assim, a gente já ia ter um estilo de vida acima da média da maioria das pessoas. Mas eu não tinha tido, né, o resultado financeiro. Só que eu sabia que essa história ela não se conectava com a maioria das pessoas, né? Muita gente começa a empreender
por necessidade e não por oportunidade. Então, eu entendi que, cara, eu precisava pegar o máximo de histórias, expor para essas pessoas, e tinha gente que ia falar, cara, se fulano conseguiu, eu também consigo. Lembra que eu falei da crença, né, para atingir o primeiro milhão? Eu acredito que essa virada de chave, né, do se alguém conseguiu, eu também consigo, essa virada de chave que acontece na nossa mente, que acontece né, na cabeça das pessoas, é isso que é decisivo, né? É isso que é essencialmente decisivo para você efetivamente conseguir grandes resultados. E eu sabia que uma forma de fazer isso era mostrar pessoas que tinham saído de situações muito piores do que a maioria das pessoas tinham, e chegado a lugares muito mais, né, incríveis, né? E a gente tem muitas histórias assim dentro do marketing de rede, né? Essa é uma das coisas mais legais, porque a gente tem muitas histórias assim, muitas histórias. O negócio, ele é muito democrático nesse sentido, né? De pegar pessoas que né, não tinham instrução nenhuma, que não tinham outra perspectiva se não fosse dentro desse modelo de negócio, e a pessoa né, com trabalho massivo, com ação massiva, com uma dedicação, né, fora totalmente do comum, ela consegue esses resultados. Então esse foi, né, o ensinamento dos 2 milhões de reais, que eu acredito que foram importantes, né, para atingir esse resultado, e que acredito ser válido compartilhar com você. Então bora lá para os 3 milhões de reais. Vamos ver essa placa dos 3 milhões aí. Eu também não abri ainda, vamos ver como é que ela é. Bora lá. Olha só, tem um monte de placa aqui, né? Deixa eu filmar aqui para mostrar para vocês. Acho que por ordem de tamanho, acho que essa é a próxima, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual que é menor e qual que é maior. Vai ter que abrir todas mesmo, né? Então, ó, essa daqui já é grandona, hein? Essa é a do 7, a de 10 está lá dentro no escritório, eu quero mostrar para vocês. Vamos ver, essa daqui é a de 3 ou a de 5, né? Vamos lá. Agora já mudou a cor aqui, ó. A de 5 já fica dourada, ó. Já viu uma diferença aí, e também no tamanho da placa, né? Vamos ver a de 13 aqui. Uou, a de 3 já é maior, mas da mesma cor aqui, minha pratinha também. Bora lá. Eita, nós, para tirar. Olha só, placa dos 3 milhões. O que eu tenho de aprendizado para chegar a esse resultado? O que eu tirei de aprendizado aqui que eu quero compartilhar com vocês? Então, dos 2 para os 3 milhões, né, o que eu me lembro que foi decisivo assim, na jornada foi entender que, primeiro, né, eu acredito que eu cheguei aqui em setembro de 2016, tá? A de 2, março de 2016, isso aqui setembro de 2016, né? Então o negócio já estava numa velocidade muito forte. O que eu entendi? Eu entendi naquele momento que líderes oscilam, presta bem atenção nisso, líderes oscilam. Eu entendi que cidades, né, e aí quando eu falo cidades, sistemas, né, oscilavam, e eu precisava blindar o meu negócio com relação a isso. E como é que eu poderia fazer isso? Eu entendi que eu precisava começar a jogar War, né, dentro do marketing de rede. O que é jogar War, né? Na minha infância eu tinha um vizinho na frente que tinha esse jogo de tabuleiro, né, bem famoso, acredito que, né, muitos já jogaram, não sei se você já jogou, mas se não jogou vale a pena até comprar, né, e jogar, porque é um jogo de estratégia muito, muito, muito legal. E basicamente a ideia do War, né, é a ideia de conquista de território, né, a ideia de você ir conquistando mais territórios, enfim, lógico que tem, né, eu não vou entrar no jogo, mas tem os objetivos lá para você ganhar o jogo, mas essa é a premissa do jogo, né? A dominação de territórios. E aí eu lembro que eu comecei a entender que eu precisava pegar aquilo que eu tinha feito na cidade, que era Montes Claros, né? Na cidade onde eu morava naquele momento. Hoje eu moro em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Mas eu precisava fazer o que eu tinha feito em Montes Claros em outras cidades, né? Duplicar aquilo, né? Aí entra a questão da duplicação. Não adianta só aquele time saber fazer os eventos muito bem feitos, só aquele time ter acesso a esse rodízio de líderes,
não adiantava só isso. Por quê? Porque naturalmente, como eu falei, ia acontecer que naquela cidade, em algum momento, eu não lembro se nesse momento já tinha acontecido, mas era natural que líderes iam parar, pessoas que estavam super bem no negócio, ganhando dinheiro, de uma hora para outra por alguma briga, assim, né? Briga no sentido de alguma coisa que não gostou, que uma pessoa do time falou com ela, né? Ou que o líder falou com ela, ela ia falar, cara, eu não vou fazer mais esse negócio, e naturalmente, né? O negócio dela ia diminuir drasticamente a produção. Eu entendi que iam ter pessoas que estavam ali no negócio e de repente, né, iam para outro negócio dentro do mesmo modelo. Tinham pessoas que iam parar, né, porque simplesmente cansaram, viram que aquilo não era para eles. Tinham pessoas que iam estar numa ação massiva brutal e em algum momento ia falar, cara, peraí, né, agora deixa eu dar uma respirada e deixa eu, né, curtir um pouquinho isso que eu construí. Então, tudo isso ia fazer com que o meu negócio oscilasse, né? Ia fazer com que ele tivesse um volume e aquele volume pudesse baixar, né? Principalmente se isso acontecesse com vários líderes ao mesmo tempo, né? E como pessoas, elas influenciam pessoas, né? Acaba que, como eu falei, né? Cidades oscilam porque isso acaba ocorrendo muito, né? Uma pessoa influenciando a outra. Então eu comecei a duplicar, né, tudo que a gente tinha feito. E aí eu lembro que em um momento eu reuni o time, né, as pessoas, os líderes, assim, as pessoas que já tinham mais resultado, e eu até mostrei isso para eles, né, depois que eu já tinha feito, eu mostrei para eles o que tinha sido feito e o porquê que meu negócio continuou crescendo ano após ano, mês após mês, ano após ano, porque eu tinha entendido isso muito cedo, assim, sabe? Eu tinha pegado essa ideia e falado, cara, eu preciso blindar o meu negócio, e a forma de eu blindar o meu negócio é tendo um negócio aqui em Montes Claros muito forte, e tendo um negócio lá em São Paulo muito forte, e tendo um negócio lá no sul de Minas Gerais muito forte, que é totalmente longe, né, de Montes Claros. E aí eu comecei a fazer isso, né? Eu lembro que quando o meu negócio estava rodando de uma forma muito, muito, muito forte, ele tinha mais ou menos umas 6 cidades diferentes rodando eventos. Era mais ou menos isso, né? Cidades que eu falo, eventos com 200, 300 pessoas todas as semanas. Aí foi um momento que meu negócio estava assim, muito, 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 muito forte, numa crescente muito grande, porque a gente conseguia conectar muita gente no sistema de treinamento, né? No sistema de treinamento, no sistema de apresentações de negócio também, né? De apresentação da oportunidade. Então, essa foi o grande ensinamento que eu levei daquilo dali. E hoje, o que eu posso compartilhar com você da mesma forma que eu percebi que cidades oscilavam, hoje, para mim é muito claro que, por exemplo, países oscilam, né? Então, quando eu olho para o negócio, por exemplo, né, do Grupo Rinode, que está em vários países, é muito nítido para mim que, por exemplo, a velocidade com que as pessoas crescem no Brasil é diferente, por exemplo, do que a velocidade que as pessoas crescem no México, que é um país, né, que a empresa, né, tem negócios. Então, a galera de lá tem muito mais dificuldade de construir o negócio, porque não tem o mesmo sistema de franquia, enfim, né, o mesmo sistema de logística, né, tá começando, não tem o mesmo portfólio de produtos, a marca não tem tanto nome como no Brasil, mas a galera tá, né, trabalhando muito forte e por uma série de motivos, né, e essa galera tá numa vibe de crescimento muito forte, né, e aí eu começo a perceber que, poxa, se eu tenho negócios no Brasil, e se eu tenho negócios no México, e se eu tenho negócios na Colômbia e no Equador, sabe, em países diferentes, eu consigo blindar o meu negócio muito, né, de uma forma muito brutal, porque eu blindo ele não contra uma cidade, não contra, né, não contra né, um estado, sei lá, sabe, uma região. Eu blindo ele nacionalmente, eu blindo ele mundialmente, melhor falando, né? Porque eu consigo ter um negócio né, em vários países rodando, sabe? Assim, até existe uma máxima no marketing de rede que a gente comenta que quando você tiver negócios em 6 países diferentes, negócios relevantes em 6 países diferentes, e aí sim é o momento onde você vai ter um negócio extremamente mais estável, né? Vamos dizer assim, porque você vai ver que né, quando um país ele tiver
desacelerando, outro pode estar acelerando, e aí são ciclos, né? São ciclos, é muito importante lembrar disso, porque não é porque um país desacelerou agora que ele não vai acelerar de novo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tanto é que, por exemplo, o grupo Rinode em 2020, né, ele acelerou de uma forma brutal, né? Assim, houve né, no Brasil um crescimento muito, muito, muito grande do que né, a gente vinha vendo nos anos anteriores, né? Houve uma desaceleração, depois em 2020 uma aceleração, e então é natural, né, esses momentos do negócio. Esse foi o ensinamento que eu tive, né, desse momento do meu negócio, né, desse resultado, e que eu acredito que é válido compartilhar com vocês. Agora bora lá para o reconhecimento de 5 milhões. Olha só, aqui a placa de 5 milhões, bonitona, hein? Muito bonita, muito, muito, muito linda. Vamos lá, deixa eu tirar ela aqui. Então, aqui a placa de 5 milhões de bônus acumulados. E o que eu tenho de ensinamento desse momento do meu negócio? A gente chegou a 5 milhões acho que, deixa eu confirmar aqui, eu deixei anotado aqui, em junho de 2017 a gente chegou nesse resultado, né, acumulado. E quando você chega a um resultado como esse, muito provavelmente você já tem pessoas no seu time atingindo a primeira placa lá, né, do 1 milhão de reais, né, dos 2 milhões de reais. Você já tem pessoas atingindo esses resultados, né, que estão fazendo muito, muito, muito resultado também. E aí, qual que foi o ensinamento, né, que quando a gente chegou aqui eu comecei a ter, assim? Até esse momento aqui, eu basicamente, né, o que eu tinha ganho, o que eu estava fazendo de dinheiro, né, ganhando dinheiro, que a gente fala no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, tem uma terminologia make money, né, fazendo dinheiro, que faz mais sentido, né, porque eu estava trabalhando arduamente para fazer esse dinheiro e ele não estava ganhando ele, né, numa loteria ou alguém me dando. Aqui, qual foi a grande questão, sabe? Eu comecei a perceber que, cara, não adiantava eu trabalhar e eu não sabia o que fazer com o dinheiro que me estava sobrando, porque, né, todos os meses começava a sobrar muito dinheiro. Né, eu comecei a pegar meu dinheiro e colocar, né, em aplicações no banco, né, falar com minha gerente lá e, poxa, fazer algum investimento. Comecei a pegar sugestões de uma pessoa ou outra e aí comecei a cometer o primeiro erro, assim, que eu cometi, né, em relação a finanças, que foi sem experiência, né, educacional, sem experiência financeira, apesar de ser uma pessoa que sempre gostava de estudar, mas sem nada muito aprofundado, eu comecei a perguntar às pessoas que para mim, né, eram as referências, né, e aí eu comecei a falar, por exemplo, com meu pai. Falei, pai, né, estou ganhando dinheiro, aonde eu invisto esse dinheiro? E meu pai, que nunca tinha ganhado o dinheiro que eu tinha ganhado, ele começou a me dar os conselhos que para ele faria sentido. Só que os conselhos dele nunca tinham sido postos em prática. E existe algo muito distante aí entre a teoria e a prática. E eu fui ouvir ele, eu fui escutar e eu fui comprar imóveis. Eu comprei lote, comprei sala comercial, comprei apartamento para alugar. Então eu comecei a comprar imóveis. E definitivamente, né, isso fez com que eu perdesse dinheiro, porque vários desses imóveis eles não eram alugados, então eles me geravam uma dívida condominial, né, porque tinha que pagar o condomínio. Na hora de vender, eu não consegui, por exemplo, né, vários deles eu já me desfiz, né, mas na hora de vender eu não conseguia o mesmo preço que eu tinha conseguido na hora de comprar, mesmo comprando no dinheiro, fazendo bons negócios, né, negociando e tal. Então eu comecei a olhar para aquilo dali e eu comecei também a ver, como eu falei, muita gente à minha volta ganhando muito dinheiro e não sabendo o que fazer com o dinheiro, né? Às vezes assumindo prestações de imóveis extremamente grandes, porque, né, com aquela ideia de que lá na frente vai se valorizar e você vai vender, só que, cara, era um compromisso muito longe, muito grande e, né, e não estava rendendo nada durante aquele momento de investimento ali. Então, assim, eu comecei a entender que eu precisava aprender a
tomar conta das minhas finanças. Que tão importante quanto o sucesso profissional que eu estava tendo era ter sucesso financeiro proporcional àquele sucesso profissional. Eu comecei a perceber que sucesso profissional não é garantia de sucesso financeiro. Eu vi muita gente que ganhou muitos milhões, muito próximo, e não guardou nada, não poupou nada, não investiu nada. E isso, né, fez com que, cara, não adiantou muito aquela grana, né? Porque a prosperidade financeira, ela não vem do quanto você ganha, ela vem do quanto você ganha né, menos o quanto você gasta, e dessa diferença o que você faz com esse dinheiro. É daí que vem, né, a tranquilidade financeira, a paz financeira, né? É daí que você começa a plantar a sua árvore do dinheiro, né? Começa a comprar ativos que vão te gerar renda. Só que também não é só comprar ativos, como eu falei, eu comecei a comprar ativos, eu comprei apartamento, comprei sala comercial, né? Comprei loja, só que isso não efetivamente eram os melhores investimentos que eu deveria ter feito, porque faltava conhecimento. Então, o ensinamento para mim é que a educação financeira, ela deveria vir antes do sucesso profissional. Essa é a frase, assim, educação financeira, ela deveria vir antes do sucesso profissional. E por isso que às vezes eu falo com as pessoas, né? Eu falo, cara, não interessa se você ganha 2 mil, 3 mil reais por mês, 4 mil, eu sei que isso não vai te deixar próspero. Não vai, definitivamente. Você precisa aumentar seus ganhos. Esse tem que ser seu objetivo 01. Só que durante essa jornada, invista 100 reais por mês, 200 reais por mês, 300 reais por mês, 10% do que você ganha, 20% do que você ganha, dependendo, né, né, da proporção aí, mas assim, invista, porque essa familiaridade, esse conhecimento prático que você vai ter, você vai começar a ter uma educação que lá na frente vai te economizar muito, né? Vai fazer você ser mais, tomar conta melhor do seu dinheiro, né? Ser mais inteligente com o seu dinheiro, fazer ele trabalhar mais para você e não ficar você o tempo inteiro trabalhando para ele. Então, esse foi o ensinamento que eu tive desses 5 milhões de reais. Então, bora lá para a placa dos 7 milhões. Então, olha a placona aí, olha a caixa. Grande, 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 grande. Bora lá. Então, a placona aqui dos 7 milhões de reais, olha o tamanho dela. Grande, grande, grande. Bom, quais foram os aprendizados, né, desse resultado, sabe? Aqui, né, a gente já tinha bastante experiência no negócio, né? Esse resultado ele veio, deixa eu confirmar aqui para vocês, em abril de 2018. E aí, qual que foi o ensinamento aqui, sabe? Que aqui a Rinode já estava começando a fazer expansão internacional, né? A ir para outros mercados, e aí caiu uma ficha para mim, né? Eu sempre sonhei em viajar o mundo, poxa, né, treinando pessoas ao redor do mundo e tal. É uma experiência, né, que conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, poxa, isso sempre mexeu muito comigo. Só que quando a empresa começou a expansão internacional dela, eu comecei a perceber que aquele sonho ali eu não estava efetivamente preparado para viver ele, né? Porque eu não vinha me preparando. Então, por exemplo, poxa, expandiu para o mercado né, daqui da América Latina que fala espanhol. Eu não sabia falar espanhol. Apesar de parecer que a língua ela é muito próxima, né, e dá para entender algumas coisas, é totalmente diferente você fazer negócios, né, sabendo falar a língua da pessoa e você, né, não saber falar, sabe assim, só tentando falar um portunhol, né, todo errado, assim. Na hora de fazer negócio, coisa séria, com pessoas sérias, elas vão querer que você entenda, elas não vão querer ficar repetindo o que elas falaram, sabe? Elas vão querer que você entenda, elas vão querer que você pronuncie algumas coisas bem, não fale o nome das pessoas errado, né? Tem hora que tem uns nomes que a gente até fala errado pela forma como a gente fala no Brasil, enfim, né? E aí, isso foi um choque de realidade para mim. Eu comecei a perceber que, por exemplo, poxa, eu não sabia espanhol, eu cometi um grande erro ao longo da minha vida, que, né, eu
tô caminhando para corrigir, que é falar inglês também. Então eu falei, caraca, então peraí, a empresa está indo para o mundo inteiro, a língua é mundial, é inglês, eu não sei falar inglês. A empresa migrou agora para o mercado espanhol, muito mais fácil para os brasileiros, por exemplo, né, entenderem, aprenderem, a velocidade para aprender uma língua, né, próxima é muito mais rápida. E eu também não sei falar. E outro ponto é, quando chegou no mercado lá fora, por exemplo, eu comecei a perceber que eu não usava, apesar de já produzir conteúdo, não produzia com tanta frequência, com tanta constância. E eu comecei a entender, cara, eu preciso estudar cada vez mais sobre redes sociais, sobre marketing digital. Eu entendi, no momento que a empresa fez a expansão dela, que a maior avenida que existe, né, fazendo uma analogia, né, imagina a avenida aí da sua cidade, né, onde tem as melhores lojas da cidade, a avenida que é né, a mais cara da cidade, ou a rua mais cara da cidade, onde os aluguéis são mais caros e tal. Né, por que lá é mais caro? Porque passam muitas pessoas, né, simples assim. Só que a maior avenida que existe é a avenida da internet, né? A internet é a maior avenida, porque lá estão literalmente milhões de pessoas todos os dias, todos os horários. Então como é que eu queria atingir o máximo de pessoas se eu não sabia manejar a internet, se eu não sabia trabalhar né, com maestria uma ferramenta como essa? E aí foi o momento que eu comecei a produzir, né? Tanto que quando você pega meu canal do YouTube, comecei a produzir alguns conteúdos lá em 2018, né, tem alguns vídeos lá que eu produzi naquele momento e tal, até não dei sequência assim como deveria, mas ficaram registrados e, poxa, geraram um baita alcance. E aí eu comecei também a entender, poxa, peraí, eu preciso aprender a usar, sabe, fazer um funil na internet, a usar iscas digitais para atrair pessoas interessadas no meu negócio, a fortalecer a minha marca pessoal. Eu comecei a entender algumas coisas que até aquele momento eu não importava tanto. Por quê? Porque quando estava um negócio só no Brasil, tem um time que está lá não sei aonde. Cara, pega o carro, pega o avião, vai lá na pessoa. Apesar disso ter um custo alto, né? Apesar de ter um custo alto, mas era assim que a gente fazia. Agora, quando está lá fora, não é tão simples assim, porque o custo para ir lá é alto, o custo, né, tem toda a questão de, poxa, trocar moeda, aquele negócio todo, ir para um lugar onde você não tem tantas referências, às vezes pessoas que estão começando que não têm a mesma... assim, por exemplo, aqui no Brasil, várias vezes eu viajava e eu ficava na casa de pessoas do meu próprio time. Agora, lá fora, não é muito habitual isso acontecer. Até porque, às vezes, acontecia da pessoa isso não fazer parte da cultura delas, não fazer parte da cultura. E um segundo ponto que a pessoa, às vezes, também morava num local que nem dava para te receber, né? E aí, poxa, você tem que ir. E, além de tudo, o custo de fazer um negócio pela internet ele é absurdamente menor do que você fazer um negócio presencialmente. Absurdamente menor. Então, esse para mim foi o grande ensinamento quando a gente começou, né, de 2018 ali, quando a gente já estava com esse resultado. Foi essa chavinha que virou. Se eu quero ser um líder global, eu preciso... né, desenvolver algumas habilidades que naquele momento me faltavam muito, né? Não que eu seja agora, né, o expert em tudo, mas tem muito conhecimento acumulado que eu fui né, adquirindo ao longo desse tempo através de estudos, né, áudios, livros, cursos. Então esse também é um ensinamento, sabe assim, se você está envolvido no marketing de relacionamento e você quer ser um líder global, você precisa entender que um líder global, né, que vai, poxa, viajar para o mundo inteiro, ele tem essas habilidades, né? Ele necessariamente tem essas habilidades e não fique esperando o momento chegar para você querer desenvolver essas habilidades, porque tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, é que, cara, aproveita o momento onde você é mal remunerado, porque a sua hora custa pouco, o seu tempo vale pouco. Isso não é de tudo ruim, porque esse é o momento onde você pode aproveitar para dedicar tempo, por exemplo, para algumas coisas que uma pessoa que tem uma hora muito mais cara, ela sempre vai pesar mais, porque se ela estiver fazendo outra coisa, talvez a curto prazo, é melhor ela estar fazendo aquilo dali, estar focada naquilo dali, do que mudar a direção dela, né? Você tem mais liberdade quando você não tem compromissos financeiros tão altos, quando a sua hora não é tão alta, né? Então, eu sempre falo muito isso, sabe? Eu tive a oportunidade, né, de quando eu comecei no marketing de rede, ainda não ter constituído família, não ter filho, não ter um custo de vida alto.
Quando eu efetivamente comecei no negócio, eu morava na República, dividindo apartamento, assim, então era muito baixo o meu custo de vida. E isso me possibilitou, né, a correr riscos que a maioria das pessoas não estavam dispostas, né, viajar para lugares, para apresentar para uma pessoa, e poxa, dessa uma pessoa, né, depois o negócio dá muito certo. Em alguns lugares, né, não deu em nada, né, em muitos lugares na verdade, e em outros deu muito certo. Então é diferente, né, porque, por exemplo, hoje né, aparece uma pessoa em algum lugar para trabalhar, cara, eu tenho que pesar tudo, porque, poxa, eu vou ficar longe da minha família, né? O custo emocional que tem isso, o custo, vou ficar longe do negócio que eu já tenho, o custo financeiro que isso também gera, né? Porque, pô, já tem um negócio girando, já tem negócios girando, né? Então, tudo isso hoje eu peso, né? E essa para mim é um conselho que você deveria levar para você, assim, né? Você que está começando. Cara, use aquilo que para você talvez pareça uma fraqueza, na verdade é uma grande fortaleza. Use isso a seu favor. Então, esse é o ensinamento desse momento aqui do meu negócio que eu queria compartilhar com vocês. Agora, bora lá para a última placa, a placa dos 10 milhões de reais. Bora lá. E aí, olha só, ela, né, já tinha chegado antes. Aí só para te explicar, né, ela tinha chegado antes, porque ela foi uma placa de reconhecimento que a empresa começou a adotar, né, de um tempo para cá, essas placas de reconhecimento. Como eu falei antes, eram cheques, né? E aí, né, eu já coloquei ela aqui no meu escritório. Agora, essas outras, o que eu fiz? Eu falei para a empresa, falei, poxa, eu quero as outras placas, assim, né? Então, né, me passa, e aí eu fui lá, peguei todas as placas, comprei todas as placas, né? Cada placa dessa aqui, paguei, sei lá, uns 300, 400, tem placa aqui de R$700, mais ou menos. E aí, né, para ter toda a coleção, vamos dizer assim, acho que é um marco, assim, sabe? Ter elas, de alguma forma, materializa, né, a jornada. Mas essa daqui, né, chegou um pouquinho antes delas até. E aí deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui meu escritório, deixa eu mostrar o escritório, eu quase não mostro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o escritório, ó, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né? Aqui na direita algumas coisas. Aí, ó, sempre, ó, educação financeira aí, ó, sempre para me lembrar. Hoje, né, eu gosto de luta pra caramba, aí chegou esses bonequinhos aí recentemente. Então isso aqui é um pouquinho do meu escritório. Aqui, ó, alguns reconhecimentos também, né? Então tem aqui os pins, né? Alguns pins que eu fui guardando. E aqui um pin que eu guardo até hoje, né? Que foi o primeiro pin que eu recebi. Primeiro de todos. Pin de prata. 2 meses de negócio. Bem legal, foi bem legal. E aí eu guardo aqui do Instituto FAR mandou pra gente. Reconhecimento, Montblanc, caneta Montblanc, outra, né? O Honda Civic que a gente ganhou na época, ó, abril de 2015, aqui, agosto de 2015, Evoque. Ó, aqui, um evento que a gente fez lá em Recife, foi super especial. Aqui a galera do Exército, do time, poxa, super especial, né? Me deu também lá do Paraná. Aqui o que eu comecei trabalhando, né, na minha vida, vendendo propaganda. E aqui alguns já realizados, alguns a realizar. E aí eu coloquei a placa dos 10 milhões, tá até aqui a caixa dele. Coloquei aqui, né, junto com essa outra placa que também a gente já tinha recebido um tempo atrás, que é a da graduação. E aqui tá a placa dos 10 milhões de reais. É muito, muito lindona. Bora lá, deixa eu gravar aqui um último conselho para vocês. E aqui a placa dos 10 milhões, né, o último reconhecimento que a gente teve. Ela é grandona também, tamanho dos 7, lindona, né, traz muita coisa boa, mas traz um ensinamento poderoso por trás dela que eu quero compartilhar com você. É um ensinamento que eu acredito que de todos é o mais importante e que ao longo dessa jornada né, ficou muito claro para mim. A maioria das pessoas, né, que elas ingressam nesse modelo de negócios, elas estão em busca de uma renda extra,
ou seja, né, de uma oportunidade ali que vai gerar um pouco mais de conforto para a família delas e que a longo prazo pode vir até se tornar uma renda extraordinária, vir fazer carreira dentro desse modelo de negócio e né, gerar um estilo de vida muito legal para a família delas, né, muito mais confortável ainda. Só que o que eu percebi é que apesar, né, das pessoas elas ingressarem pelos porquês certos e pelos porquês certos, ou seja, né, elas sabem que, poxa, eu vou trabalhar porque eu quero melhorar a vida, né, da minha família, eu quero melhorar a vida da minha família, da minha filha, da minha esposa, sabe? Elas sabem os nomes das pessoas, elas sabem o que ela vai fazer quando ela atingir os resultados. Ou seja, ela tem uma motivação genuína, né? Tem algo ali interno que vai fazer ela se mover pelos motivos corretos. Só que o que eu percebi é que quando as pessoas se deparam com o sistema de reconhecimentos que o marketing de rede proporciona, né, de placas, de pins e de palcos, as pessoas acabam se perdendo nessa jornada. As pessoas que deveriam ter claro, né, que, cara, ela tem que trabalhar para levar algo melhor para a família delas, elas começam a trabalhar para provar para elas mesmas e para outras pessoas, que na maioria das vezes não estão nem aí com elas, que elas são boas, né? Elas trabalham para ficar né, ganhar pins, ganhar palco, ganhar microfone, ganhar placas, para tentar preencher um vazio que tem nelas e que nunca vai ser preenchido com esse tipo de coisa. Nunca vai ser preenchido com esse tipo de coisa, né? Então, deixa eu até colocar essa placa aqui de lado, porque, né, eu quero olhar nos seus olhos e te falar isso do fundo do meu coração. Esse para mim é o ensinamento mais precioso de todos esses. Não tente né, ou não busque, ou não se mova, né, pelos motivos errados. Não tente preencher, não tente provar para você ou para qualquer outra pessoa que você é melhor, que você tem valor por causa desse tipo de reconhecimento. Porque no fundo, isso é passageiro. Isso não mostra efetivamente o seu valor, né? É só você que sabe efetivamente o seu valor. Né? Não é nenhuma placa, não é nada, né? Não é um pin que mostra o valor que você tem, é o conteúdo que você transborda para a vida de outras pessoas, sabe? É o valor que você efetivamente gera na vida de outras pessoas. E principalmente, né, as pessoas tentam preencher, né, uma autoimagem errada que elas têm delas mesmas, né, com esse tipo de coisa, para mostrar que elas são isso ou são aquilo, e elas se esquecem que esse vazio que existe, né, dentro delas, ele só vai ser preenchido com a intimidade com Deus, Esse vazio só vai ser preenchido dessa forma, acredite em mim, né? Você pode buscar em coisas, você pode buscar em reconhecimento, você pode buscar em um monte de coisa material, mas eles nunca vão preencher esse vazio que tem aí dentro. A única coisa que vai preencher esse vazio que tem aí dentro se chama Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele. E enquanto você não entender isso, enquanto você não buscar essa intimidade, enquanto você não buscar a verdadeira aprovação que você precisa buscar, enquanto você não começar a escutar verdadeiramente quem você tem que escutar, você nunca vai se dar por satisfeito e vai acabar fazendo muita coisa errada na sua jornada. Esse para mim foi o maior aprendizado que eu tive, porque eu vi muita gente, né, como eu falei, ganhando muito dinheiro, tendo muito reconhecimento, mas muita gente se perder no meio desse processo por não ter, claro, né, sabe, não escutar quem ele deveria escutar, não seguir os princípios que ele deveria seguir, e isso é um grande erro que do fundo do coração, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu fico grato e eu queria deixar esse conselho precioso para você. Deixei o mais precioso para o final e espero que faça sentido para você, para a sua vida, para a vida da sua família, e que, né, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço um favor, compartilha ele com mais algumas pessoas, né? Deixa um like aí. É a forma que as redes sociais entendem que tem que transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixa um comentário, um like. Isso vai fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, tá bom? Espero que tenha feito sentido, né? Compartilha para mim aí o que você achou desses ensinamentos, né? O que você extraiu deles, porque eu vou ficar super feliz que, de alguma forma, ter contribuído na sua vida e na sua jornada, tá bom? Valeu, um abração, até mais.